Olá pessoal, tudo bem com vocês? Queridos, vamos dar continuidade aí ao nosso assunto de população mundial, certo? Hoje nós vamos aí à população mundial parte 2. Só lembrando, na aula passada nós vimos aí a questão da população mundial, vimos as teorias, iniciamos na verdade as teorias, né? Falamos sobre a teoria malthusiana, né? Que Malthus ele era um cientista e um estudioso do tema de população, e ele dizia que, trocando em miúdos, que a causa da miséria era problema dos pobres, né? Que se reproduzia muito. Então, a população mundial crescia de uma forma que a produção de alimentos não acompanhava esse crescimento. Então, ele propunha aí uma diminuição da população mundial para acabar com a miséria no mundo, certo? E aí, Malthus não foi o único a pensar isso aí. Hoje nós vamos aí a algumas teorias, como por exemplo a neo-malthusiana. E o que foi a teoria neo-malthusiana? A explosão demográfica no período pós-Segunda Guerra, chamado Baby Boom, ressuscitou as ideias de Malthus, conhecidos como neomalthusianos ou alarmistas. Os adeptos dessa teoria assumiram novas posturas e aprimoraram. Primeiro nós vamos entender aí o panorama histórico. O que foi que aconteceu? O período chamado de explosão demográfica, o Baby Boom, pós Segunda Guerra Mundial, que foi? Com o fim da guerra, os soldados voltam para casa e começam a constituir as suas vidas, construir as suas famílias, constituindo assim o laço familiar novamente. E as famílias que estavam nos seus países vão reconstruir os seus suas cidades, tudo. E o que é que vai acontecer, pessoal? No período pós Segunda Guerra Mundial, a taxa de mortalidade vai diminuir drasticamente. Por quê? Não porque acabou a guerra, mas porque o avanço científico, a descoberta de novos medicamentos, antibióticos, tudo isso, então infecções bobas que matavam muitas pessoas começam agora a não mais matar, ter cura. A mortalidade infantil passa a ter seus índices baixados drasticamente, principalmente nos países desenvolvidos. E aí o que é que vai acontecer? Nós vamos ter um crescimento vegetativo ou crescimento real muito elevado, né? Por quê? Primeiro que a natalidade ela vai ter um aumento com o fim da guerra, né? Normal. Acabou o conflito, então as pessoas vão casar, vão prosseguir aí com as suas vidas, então vai ter uma taxa de natalidade aí elevada em relação ao período de guerra. Mas em relação ao período anterior à guerra, não é tão elevado assim não. Agora, o que mudou em relação a esse período aí é que no período anterior à guerra havia uma mortalidade muito grande e agora a taxa de mortalidade caiu, dando assim um crescimento vegetativo muito grande, tá ok? E aí vamos ressurgir essas ideias aí de Malthus por conta desse alto crescimento. E aí, esses alarmistas ou neomalthusianos, eles vão atribuir a culpa pela situação da miséria dos países subdesenvolvidos ao acelerado crescimento da população. Observe que a culpa entre os malthusianos e os neomalthusianos sempre vai recair sobre os países pobres, subdesenvolvidos, certo? Concordavam que a agricultura era capaz de produzir alimento suficiente para todos. Aí já é um ponto de discordância com a teoria malthusiana, que a teoria malthusiana ela dizia que não tinha condição, que a população ela crescia de uma forma aritmética, enquanto que a produção de alimentos não acompanhava isso aí,
certo? Então defendiam programas rígidos e oficiais. Quando se refere a oficiais, é com a participação do Estado, de controle da natalidade, em geral rotulados de planejamento familiar, como o emprego de diversos métodos, as pílulas anticoncepcionais, a ligadura de trompas, o DIU, dispositivo intrauterino, o aborto e a vasectomia. Esses mecanismos aí, esses programas de redução populacional, eles são adotados pelos estados subdesenvolvidos. O Brasil aqui houve isso, sim, mas o Estado brasileiro, vamos falar do Brasil, ele não se declara antinatalista, diferentemente do Estado chinês, que se declara antinatalista, certo? Lá na China só existe a política do filho único, certo? E lá é legalizado o aborto, tem todo esse controle rígido, não da família, mas do Estado sobre a família, certo? E aqui no Brasil, o Brasil não criou esse sistema antinatalista abertamente por conta da influência da igreja, de algumas entidades da sociedade civil que são natalistas. Então, para não criar um problema, o que é que faz? Vamos criar aí programas. Hoje nós temos o PSF, né? Programa de Saúde da Família, em que incentiva esse planejamento familiar, o emprego de diversos métodos anticoncepcionais, pílula, preservativo, tem aí o DIU, a ligadura de trompas, se bem que hoje em dia a ligadura de trompas ela não está sendo tão incentivada, porque é um método, uma cirurgia delicada. Então, o que está sendo mais incentivado é a vasectomia, até mesmo porque um homem ele pode ser pai de 200 filhos, mas uma mulher não tem condição de ser mãe de 200 filhos, certo? Então, quem tem essa propagação maior aí seria o homem e não a mulher. Então, é mais incentivada a vasectomia, ou seja, a esterilização do homem, do que a da mulher, até mesmo porque cria alguns problemas hormonais aí na mulher, essa ligadura das trompas, então ela não é tão incentivada assim. Hoje em dia, o fomento maior é para a vasectomia. E o aborto não é legalizado aqui no Brasil, exceto com algumas exceções aí que fique comprovada, certo? E aí, pessoal, essa teoria, os neomalthusianos, eles conseguem influenciar, né? Eu já falei, inclusive até aqui no Brasil, eles conseguem influenciar com esses programas criados por eles aí. Então nós vamos aí à teoria reformista ou marxista. Em resposta aos neomalthusianos, foi elaborada a teoria reformista, que inverte a conclusão das teorias demográficas anteriores. O que vai acontecer aqui? As teorias malthusianas, neomalthusianas, não agradam a todos. Então, vamos buscar uma teoria aí que vai melhorar esse negócio. Então, vamos criar uma outra e cria-se aí a reformista. E essa reformista, ela analisa os problemas demográficos, tendo como referência as condições socioeconômicas da população, defendendo a necessidade de se enfrentar as questões sociais e econômicas dos países para que a dinâmica demográfica entre em equilíbrio. Então, vamos buscar o meio termo. Nós precisamos que essa dinâmica demográfica não seja interrompida, afinal de contas, para a economia prosperar, para o Estado prosperar, para haver um desenvolvimento econômico no país, é necessário que esse país tenha braços, ou seja, que tenha uma população economicamente ativa e principalmente uma população de jovens. Então eu não posso simplesmente incentivar que as pessoas não tenham filhos
ou reduzam aí, porque isso vai prejudicar a economia, certo? Então, vamos buscar um equilíbrio. Esse problema demográfico aí, nós podemos tomar como referência as condições socioeconômicas da população, mas nós precisamos que tenha uma população economicamente ativa para que haja o equilíbrio econômico do país, uma prosperidade econômica, e aí nós vamos ver um método para equilibrar essa balança e trazer tanto o equilíbrio econômico como socioeconômico para as populações menos favorecidas. E à medida que as famílias obtêm essas condições dignas de vida, tendem a diminuir o número de filhos. Então, vamos fazer com que essa população aí mais carente, eles tenham condição, tenham acesso a uma educação melhor, tenham acesso a melhores condições de vida, porque isso automaticamente vai fazer com que eles diminuam essa condição de reprodução, certo? E aí, à medida que as famílias obtêm condições dignas de vida, tendem a diminuir o número de filhos para não comprometer o acesso de seus dependentes aos sistemas de educação e saúde, certo? E nesse momento aí, nós vamos entender o seguinte, que quanto mais esclarecida for a população, menor será o número de filhos, viu? Isso é praticamente que automático. E aí, o que é que os reformistas defendem? A necessidade de reformas socioeconômicas que permitam a elevação do padrão de vida. Então, eles defendem que as condições socioeconômicas elas sejam elevadas. E como é que nós fazemos para elevar as condições socioeconômicas dessa população? Dando acesso à educação, dando acesso a melhores condições de emprego e renda. E isso faz com que o padrão de vida dessa população mude, certo? E o segundo aí é a melhoria da distribuição de renda e de alimentos. Então, você melhora o primeiro, então você vai ter uma melhor distribuição de renda, você vai ter uma melhor distribuição de alimentos. Isso é automático. Aumento da escolaridade, que resultaria num planejamento familiar e na diminuição da natalidade e do crescimento vegetativo. Então, se você obtém um melhor esclarecimento, uma melhor escolaridade, vai resultar num planejamento familiar, pessoal e na diminuição da natalidade e crescimento vegetativo, consequentemente. O que é que nós vamos entender? Pesquisas mostram o seguinte, que as famílias com maior número de filhos são pessoas com menor nível de escolaridade. Quanto menor for o nível de escolaridade, aqueles que estão lá no nível fundamental, eles vão ter um número maior de filhos. Os que estão com a escolaridade no nível médio estão com uma família com números próximos. Os que terão aí níveis superiores terão famílias menores. Isso as pesquisas mostram e comprovam isso aí. E aí, o que é que nós vamos entender com isso aí, pessoal? À medida que você tem acesso ao conhecimento, você pode melhorar o seu planejamento individual, o que é que você planeja, o que é que você tenta, o que é que você quer para o seu futuro e você vai colocar na balança. Olha, se eu quero estudar, ter o meu emprego, então eu vou ter que fazer faculdade. Se eu tiver um filho para fazer faculdade, vai ficar complicado, então você vai se resguardar. Existem aqueles casos de pessoas que dizem que a gravidez foi não planejada, mas se você sabe dos métodos anticoncepcionais disponíveis, você pode se proteger, vamos assim dizer, né? Se proteger não, se precaver, melhor dizendo, e evitar essa gravidez indesejada, certo? E tem uma coisa, né? Se você está ocupado, estudando, trabalhando,
você tem uma perspectiva de futuro diferente, então você vai agir de forma diferente. Você vai saber que aquele padrão de vida que você tem, se você tiver um filho, você vai poder manter. Se você tiver dois, você vai reduzir o seu padrão de vida e não vai poder dar tudo que você tem condição de dar a um filho aos dois. Então, muitas das vezes as pessoas colocam isso na balança e se inibe de ter dois, três filhos por conta exatamente disso. Então, só pensa dessa forma as pessoas que têm uma mente aberta, que têm um esclarecimento maior, tá ok? Então, era exatamente isso que os reformistas eles pensavam. E aí nós vamos ter essa outra teoria aí que é pouco falada, que é a teoria ecomalthusiana. E o que é isso? No contexto da teoria neomalthusiana, surge a teoria ecomalthusiana, que utiliza uma argumentação de cunho ecológico ou ambiental, ressaltando o quanto o crescimento populacional pressiona o ambiente natural. Então, nessa teoria aqui, nós já vamos observar que esses ecomalthusianos, eles vão pensar no meio ambiente, nos recursos naturais, embasado ou baseados nessas teorias aí de Malthus. Então, o que vão defender os ecomalthusianos? O grande crescimento populacional intensifica a utilização dos recursos naturais para garantir o abastecimento da população, provocando grandes problemas ambientais. O controle populacional nos países pobres, localizados em sua maioria na zona intertropical, justifica-se pela necessidade de preservar a riquíssima biodiversidade dos ecossistemas tropicais, pois, segundo eles, o crescimento nesses países sufoca o ambiente natural. Pessoal, eu tenho algumas ressalvas pessoais quanto a essa teoria e que se estende a todas as outras. Vocês observem que sempre que vem uma teoria dessa, eles vêm colocando a culpa justamente nos países subdesenvolvidos. Sempre o problema são dos países subdesenvolvidos. Vamos pensar na preservação da biodiversidade nos países subdesenvolvidos. Vamos pensar na preservação do ambiente nos países subdesenvolvidos. E os países desenvolvidos? Né? A culpa dos países desenvolvidos não tem? Por que esse interesse em preservação do ambiente nos países subdesenvolvidos? Seria porque os países subdesenvolvidos produzem, vamos lá, as chamadas commodities, ou seja, os produtos primários, a agricultura, para exportar para lá, para os países desenvolvidos, e aí é uma forma de preservação até mesmo da existência, subsistência deles? Então, vamos criticar isso aí. Então, eu tenho essas minhas ressalvas concernente a essas teorias. Vocês observem que essas teorias elas só surgem nos países desenvolvidos, pensadores de países desenvolvidos. Então, esse grande crescimento populacional, ele vai intensificar o consumo dos recursos naturais? Vai. Mas não é assim... com um controle populacional apenas nos países pobres, localizados em sua maioria, que irão resolver esse problema. Então, essa biodiversidade dos ecossistemas tropicais tem que ser preservada? Tem. Assim como nos ecossistemas temperados também tem que ser preservados, e muitos países ricos não preservaram. Destruíram tudo em nome do crescimento e do progresso, né, para acumular riqueza. E agora vamos lutar pela preservação dos países tropicais, né? Então, pessoal, esses ecomalthusianos, eles pensaram exatamente nisso aí, nesse controle populacional visando a preservação ambiental. E aí nós temos essa contradição aí
dos ecomalthusianos? Vale lembrar que os grandes devastadores das florestas tropicais e de muitos outros ecossistemas foram os países ricos ao longo do processo de colonização na Ásia, África e América Latina, né? Quem destruiu a Mata Atlântica no Brasil foram os índios? Negativo. Foram os europeus. E quem continua destruindo não só a Mata Atlântica, mas o Cerrado, a Amazônia, é o brasileiro? Em nome de quê? Em nome das ofertas aí dos países ricos em busca de alimentos, certo? Então vai lá, desmata lá, planta soja e me vende depois, certo? Então é complicado aí a gente só culpar os países subdesenvolvidos por conta disso. E aí nós vamos a um resumo das teorias aí, meus queridos. Nós vimos na aula passada a teoria malthusiana, né? População versus alimentos, o crescimento populacional não era o mesmo do crescimento dos alimentos, da produção de alimentos. Então, uma parte da população iria passar fome. E a teoria neomalthusiana, a população versus o desenvolvimento econômico. Então, nós temos que controlar o crescimento populacional para nós mantermos um desenvolvimento econômico, a diminuição da pobreza, a equiparação aí, econômica entre a população. E a teoria reformista, nós vamos ver aí a população versus a distribuição de renda. Então, se nós temos aí uma população menor, nós vamos ter uma distribuição de renda maior. Na verdade, isso aí não vai existir de jeito nenhum, né? Eu discordo veementemente dessa teoria aí, porque as pessoas que controlam e que concentram a renda são poucas famílias no mundo que comem aí, vamos colocar um bolo aí, como se fosse um bolo, que comem aí grande parte do bolo, e a fatia que sobra para o restante da população não chega aí a 20%, falando em contexto mundial, certo? E poucas famílias ficam aí com grandes, vultuosos volumes de riqueza, certo? E isso é uma concentração também de poder, o que é muito complicado a gente ter um poder concentrado na mão de poucos, justamente por conta desse poderio econômico todo, certo? Então nós vamos ter aí a ecomalthusiana, a população versus os recursos naturais. Então a culpa da exploração, do alto consumo dos recursos naturais não é dos países subdesenvolvidos. Quem destruiu, quem continua destruindo, são os mesmos que destruíram os ecossistemas temperados, são os mesmos que destruíram as florestas temperadas, aqueles países que vivem na zona temperada, ou seja, os países ricos e desenvolvidos. Tá ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.